Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora de falar sobre as melhores HQs e mangás que eu li no ano de 2023. Pois é, gente, chegou a hora daquela farofona maravilhosa de listar as melhores coisas que eu li no ano, não é mesmo? E eu sempre gosto de dividir, né, essa lista em dois. Eu sempre faço uma lista daqueles livros de formato clássico e uma lista de mangás e HQs, porque eu leio muita graphic novel e mangá, e aí eu gosto, né, de poder entrar um pouco mais nesse quesito, porque é uma coisa que eu amo. Então, vamos começar aqui da 10ª até a primeira posição. Vamos lá! Em 10º lugar, eu coloquei Rick and Morty vs Cthulhu. Gente, o que foi essa HQ? Que surto foi esse? Porque aqui a gente vai ter os personagens da animação Rick and Morty, em que a gente tem um senhor que é um cientista maluco que acaba ali utilizando toda a sua família como cobaia, principalmente o seu neto, o Morty. E, de repente, criaturas de Lovecraft acabam vindo pro nosso mundo e o Rick, ele percebe que ele tem que ir com toda a sua família para a dimensão Lovecraftiana para enfrentar esses monstros. E, gente, é maravilhoso. É maravilhoso porque a gente tem referências aqui a tudo quanto é tipo de obra de Lovecraft. A gente tem o Horror de Dunwich, a gente tem o Chamado de Cthulhu, a gente tem o Dagon, a gente tem a Busca Onírica por Kadath, a gente tem a Sombra sobre Innsmouth e por aí vai. Então, eu gostei porque, ao mesmo tempo em que a gente tem toda a escrotidão, né, dessa série animada aqui, em que a gente vai rir, que a gente vai se divertir, a gente também tem muito do niilismo e do existencialismo do Lovecraft, e também a gente vai ver críticas ferrenhas ao autor, que é uma coisa que, particularmente pra mim, funcionou demais, né? Porque a gente sabe que o Lovecraft era um gênio na hora de escrever, mas era extremamente preconceituoso. Então, eu acho que aqui juntou tudo isso e deu muito certo. E cá entre nós, eu acho que as ilustrações funcionaram, eu acho que o artista, ele conseguiu transformar essas criaturas bizarras, né, em algo que a gente consiga visualizar aqui, e eu amei como o autor, de fato, traz muitas risadas, ele traz muitos pensamentos, assim, profundos, e também traz muitas críticas ao Lovecraft. Então, eu coloquei em 10º lugar Rick and Morty vs Cthulhu. Em 9º lugar, eu coloquei Persepolis, The Story of a Childhood, da Marjane Satrapi. E aqui a gente vai ter, através de ilustrações preto e branco, com bastante contraste e com traços muito simples, a história da Marjane crescendo no Irã durante a Revolução Islâmica. E é muito interessante porque a gente vai ver que ela tem suas próprias crenças, ela tem suas visões políticas, e a gente vai ver como todas as suas perspectivas vão sendo transformadas por conta do que está acontecendo ali. Ela vai ver que os pais, por exemplo, que são acadêmicos, que são comunistas, começam a ter ali os seus amigos sendo mortos, eles começam a ser perseguidos, sabe? A Marjane começa a ter que se vestir de uma outra maneira porque as mulheres estão perdendo seus direitos. As crenças que ela tem começam também a desaparecer por conta do que ela tá vendo que tá acontecendo, né? A gente vai ver bombas caindo e ela tendo que fugir, sabe? Então, é uma história extremamente crua, extremamente visceral e, ao mesmo tempo, extremamente real, porque é só uma garotinha que gostaria de crescer e ser feliz. E eu acho que é uma narrativa muito bacana, a maneira como é mostrado aqui a história dela, e também eu acho que todo mundo precisa conhecer essa história, porque é uma história que vai falar muito sobre empatia e sobre o que a guerra causa, como ela mata inocentes até hoje. Então, sério, se você nunca leu, leia Persepolis. Em 8º lugar, eu coloquei o 2º volume de Hotel. Eu acabei lendo o 1º volume de Hotel assim, sem pretensão. Eu vi que estava disponível no Kindle Unlimited, eu gostei da capa e eu falei, vou ler. E aqui a gente vai conhecer o Pierrot Court, que é um motel de beira de estrada, que fica na Rota 66, e ali cada quarto, né, e os seus hóspedes vão viver coisas bizarras, coisas assustadoras. E a gente não sabe exatamente o que é esse hotel, o que tá acontecendo e por que essas pessoas estão sendo vítimas desse tanto de coisa maluca. Só que aí, gente, acontece que o 2º volume, ele entra com mais profundidade nisso e a gente vai ver ali como tudo tá conectado. Eu acho que o 2º volume conecta tudo muito melhor, ele acaba amarrando muita coisa e a gente vai vendo mais sobre o que é esse hotel, sobre as criaturas que existem ali, sobre o que acontece com cada um desses hóspedes, e eu acho particularmente que o 2º, ele de fato traz mais desenvolvimento pra trama. E eu amei, gente. Eu amei. Eu achei assustador. Eu achei bizarro. E eu amei, amei, amei até o último segundo.
Em sétimo lugar, eu coloquei o 30º volume de Attack on Titan. Gente, Attack on Titan vai aparecer muito nessa lista, tá? Porque durante todo 2023 eu li aí Attack on Titan porque as pessoas votaram lá no Instagram e escolheram qual seria o mangá para o projeto Um Ano Mangá de 2023. Foi Attack on Titan. Ainda bem que foi, porque olha, eu me apaixonei por essa história do Hajime Isayama. Aqui a gente tem pessoas que acabam se refugiando atrás de grandes muralhas para se protegerem de criaturas gigantescas e humanoides que são os titãs e que comem gente. Só que a história não é o que parece. É, assim, cheia de profundidade, tem muitas camadas de complexidade aqui e a gente vai ver como tudo é muito mais prolixo do que a gente imaginava no começo. E o 30º volume, ele já tá mais pro final, já que são 34 volumes, e aqui a gente tá tendo uma grande guerra entre dois lados, só que de repente a gente sai disso, dessa parte de ação, pra entrar numa coisa mais astral. A gente vai para um plano astral, onde personagens importantes vão descobrir coisas que são, assim, sensacionais, que são de cair o queixo, que vai fazer a gente entender muito sobre o protagonista e também sobre uma figura muito enigmática que é a Ymir, que alguns veem ela como uma deusa, outros veem ela como um demônio, e a gente vai ver aqui a figura trágica que ela é. Então, o 30º volume, ele funcionou pra mim demais. Eu acho que ele deixa essa ação de lado, essa tensão, né, as guerras, as mortes e tudo mais, e entra ali de fato no cerne dos personagens. Então, o 30º volume foi simplesmente sensacional. Em sexto lugar, eu coloquei Black Paradox, do Junji Ito. Gente, esse mangá aqui vai contar a história sobre 4 personagens, que são esses, que, na verdade, eles se conhecem em um site chamado Black Paradox, e cada um deles não quer mais continuar vivendo. Eles decidem que eles vão encerrar suas vidas juntos. Só que, de repente, coisas imprevistas vão acontecer, como, por exemplo, eles encontrarem os seus doppelgangers. E também, né, terem uma experiência de quase morte, que vai fazer com que um deles volte e comece a cuspir gemas maravilhosas, brilhantes e caríssimas, que na verdade contém almas. E, gente, a história começa a desandar a partir daí, sabe? A gente vai ver as bizarrices que só o Junji Ito consegue criar por ser um mestre do horror bizarro. Então, eu acho que é uma história que eu amei ela por ser uma história única, não é uma coletânea, e ao mesmo tempo, esses personagens são complexos, a gente vai ver por que cada um deles está nessa situação, e a gente vai ver também esse encontro com o insólito o tempo inteiro. Então, particularmente, gente, eu amei ter lido Black Paradox. Agora, quinto e quarto lugar, eles estão juntos ali, porque eu tinha que colocar os volumes 20 e 21 de Attack on Titan. Gente, no volume 20, a gente tá tendo uma guerra, um grande combate acontecendo, que já estava sendo previsto, e aí finalmente vem, e ele vai trazer muitas perdas. Vai acontecer muita coisa que a gente não esperava, e a gente vai ver muito ali de um personagem que é muito querido, tendo que tomar uma decisão extremamente importante. Essa construção por si só, sabe, que vai ali se desenvolvendo, é maravilhosa, é dolorosa, é difícil da gente se colocar no lugar dele, sabe, de ver ali tudo o que tá acontecendo, de ver a destruição geral, né, o caos, e a gente vê essa guerra ocorrendo e ao mesmo tempo essa grande decisão que precisa ser tomada. E aí, se não bastasse isso, vem o volume 21 e aí a gente finalmente vai saber o que está escondido no porão da casa do protagonista, que o tempo inteiro ele precisa ir pra lá e a gente não sabe por quê, mas existe essa memória do pai dele falando que ele tinha que ir até ali pra descobrir a verdade. E aí é que a gente vai descobrir a verdade. E, gente, é chocante. É chocante porque, de repente, a gente vai se ver confrontado com a nossa própria realidade. A gente vai ver muito da nossa história, a gente vai ver muito da nossa sociedade e a gente vai ver muito do cerne do ser humano. Eu achei sensacional. Eu acho, sim, que a partir desse momento, o Hajime Isayama, ele fez uma linha muito tênue ali entre uma coisa extremamente utópica e um final que vai pro genocídio, sabe? A partir dali, ele decidiu para onde que ele ia e, ainda assim, eu achei que foi uma construção de narrativa sensacional. Então, logicamente, esses 2 volumes precisavam estar aqui e juntos. Em terceiro lugar, eu coloquei Freeze, da Claribel A. Ortega e da Rose Bolsora. Gente, essa HQ é lindíssima. Aqui a gente vai conhecer a história da Marlene, que é uma garotinha que tem ali uma família que veio da República Dominicana, e a gente vai ver que ela nunca
nunca pode ser como ela quer. Ela é uma criança, ela quer brincar, ela quer correr, ela quer ser do jeito que ela é e ela não pode. E tudo isso por quê? Por causa do cabelo dela. Ela tem um cabelo com muito volume, bem cacheado, com frizz, e ela vive ali em volta de uma família que acha que ela tem cabelo ruim. Então, ela tem que ir pro salão o tempo inteiro, ela sofre com procedimentos no cabelo o tempo inteiro, ela vê que a mãe não deixa ela viver por conta do cabelo, porque o cabelo tem que ser de uma determinada maneira, porque sim. E aí a gente vai vendo a sua autodescoberta através dos seus cabelos, ela se entendendo no mundo, né, a sua identidade sendo desenvolvida por conta do cabelo que ela tem. E como tá tudo bem ela usar o cabelo dela do jeito que a agrada. E a gente vai ver, né, como algumas pessoas ali ao seu redor vão tentar ajudá-la nisso, enquanto outras vão sempre podando. E ela ensinando para essas outras pessoas que tá tudo bem, que ela tem que ser quem ela nasceu para ser. Me pegou muito essa história, eu me vi muito na Marlene, eu fui aquela criança também que sofreu muito com cabelo, que sofria bullying por causa do cabelo, que, tinha que fazer isso, isso e aquilo pro cabelo não ser assim, porque, o cabelo é ruim, porque isso e aquilo, e não tem essa de cabelo bom ou ruim. Cabelo é cabelo e cada um pode usar do jeito que quiser. Então, eu acho que é uma história extremamente necessária, extremamente importante, porque vai falar sobre a nossa identidade, sobre a gente se descobrir no mundo sendo do jeito que a gente é. As ilustrações são fofíssimas, as cores são lindas, então, assim, Freeze foi uma sensação, eu amei, todo mundo precisava ler. Em segundo lugar, vem ele de novo, Junji Ito com Toms. Essa sim é uma coletânea, e aqui a gente vai ter as mais diversas histórias que vão ali mergulhar no terror, seja o terror sobrenatural, o terror onírico, o terror real, a crueldade humana, a crueldade que se esconde em todo quanto é tipo de lugar, e as coisas bizarras que, né, como eu sempre falo, só o Junji Ito pode criar. Sério, não tem uma só história aqui que eu não gostei. Todas são incríveis, cada uma do seu jeito. São histórias que vão ficar comigo por muito tempo, que as ilustrações, lógico, nos assombram, acabam dando pesadelo, ficam na nossa cabeça, e também cada história traz uma mensagem interessante que é assustadora da sua própria maneira. Então, eu amei Toms. Foi assim, um mangá que eu amei. Eu fiquei totalmente fascinada. Sério, pra mim é sim uma das melhores coletâneas que o Junji já escreveu. Em primeiríssimo lugar, o 10º volume de Attack on Titan. Como descrever o 10º volume de Attack on Titan? Eu só posso dizer que eu não esperava nada que aconteceu aqui, porque o 10º volume ainda tá num terço da história, e até esse momento, ok, a gente ainda tem muito da ação, da tensão, das lutas entre as pessoas e os titãs, então a gente tá vendo ali, né, aquela coisa básica dos personagens indo contra essas criaturas. Só que aqui vai acontecer o maior plot twist pra mim dessa história, e um dos maiores que eu já li na vida, porque de repente é o momento que a gente vai perceber que nada é o que parece. Sério, eu passei por todos os estágios do luto, que eu não sei explicar. Eu tava lendo antes de dormir ali tranquilinha, e de repente, quando aconteceu isso, quando a gente tem uma grande revelação que a gente não tá esperando, sério, eu surtei, eu pulei da cama e eu falei, não é possível. E aí eu fui pro estágio de tipo, não, isso, eu não li isso. Eu não li isso que aconteceu ali no fundinho, sabe, que ninguém tá prestando atenção. Não, a negação, né? Aí depois eu falei assim, porque eu acho que talvez tal personagem esteja falando isso só de uma forma de enganar, e na verdade ele tá querendo outra coisa. Não, eu me senti traída, eu senti assim a faca entrando, sabe? Falei, não é possível. Sabe, eu fui passando por tudo aqui, por tudo, porque a gente tem uma revelação sobre dois personagens que, assim, vão mudar o nosso conceito de toda essa história. Então, particularmente, o 10º volume, ele foi o melhor volume de Attack on Titan que eu já li, e um dos melhores volumes de mangás que eu já li na vida, porque ele realmente traz, assim, uma reviravolta que você fala, cara, isso veio do nada, mas faz todo o sentido quando a gente para pra pensar. Então, eu achei genial, tudo que eu senti lendo esse volume vai ficar comigo pro resto da vida. Então, com certeza, eu tinha que ter colocado aqui em primeiro lugar o melhor mangá que eu li em 2023 foi o 10º volume de Attack on Titan do Hajime Isayama.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo qual foi a melhor HQ ou mangá que você leu no ano de 2023. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro, se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.